aqui começando mais um episódio do seu podcast Vale do Suplício, porque a gente fica aqui tentando entender o que passa na cabecinha do empreendedor que decide assim mergulhar nessa belíssima tarefa de abrir e gerir uma empresa, né? Que a gente sabe que não é nada fácil. E hoje eu tô especialmente interessada em entender o que passa na cabeça desse nosso convidado, que é um agente duplo, né, Sil? É um agente duplo e dá um nó na cabeça de pensar em tudo que ele faz. Porque assim, ó, hoje a gente recebe o Arthur Rossi, que veja você, ele trabalha há mais de 10 anos na Natura. A Natura, gigante Natura brasileira, era a mesma. E ele não é CEO de MEI. E além de não ser CEO de MEI, ele tem esse cargo maravilhoso de Global Brand and Innovation Manager na Natura. Olha, olha. Mas não vê cargo também, não vê entrega, né? Porque além dele ser super empreendedor ou intraempreendedor, né? Que é a palavra certa de se usar nesse contexto. Lá na Natura, então além da experiência no mundo corporativo, o Arthur também empreende com um negócio próprio, ou melhor, com alguns negócios próprios, tá? Vai ouvindo. Ele é sócio do Bar do Urso, da Cervejaria Colorado, aquela do ursinho, e também da choperia número 1, que fica dentro do estádio do Morumbi. Mas tem umas outras coisinhas aí também, tá? Não é só isso. Arthur, seja muito bem-vindo ao Vale do Suplício. Oi, meninas, tudo bem? Prazer gigante estar aqui. Eu também não sei muito como rola esse equilíbrio dos pratinhos, mas vai acontecendo. Tamo aí. Inclusive, a gente está esperando hoje que você dê uma aula como equilibrar todos os pratinhos. Você está preparado? Tô preparado, acho que tô. Vamos lá. Arthur, e aí, tá vendendo VR para pagar DAS? Como é que tá a situação aí nas empresas? Tudo certo? Mais ou menos, viu? Essa história, assim, né? Eu sempre gostei eu sempre quis, na verdade, empreender. E aí eu fui vendo ao longo da minha trajetória quais eram as possibilidades que eu podia, enfim, fazer isso. Aí eu acabei descobrindo que dá para fazer dentro de uma empresa e dá para fazer, que é o mais comum no final das contas, fazer fora, né? Fazer abrir um negócio, enfim. Então eu fui equilibrando os pratinhos ao longo, enfim, ao longo do tempo, assim, as coisas foram acontecendo. Então, acho que equilibrar os pratos é muito mais você estar preparado para este momento do que querer fazer isso. Acho que empreender, acho que ele é um pouco disso, né? Ele é um pouco de você se preparar um pouco, né? Se preparar com antecedência e estar sempre preparado, porque empreender eu acho que é muito uma questão de oportunidade, no final das contas, né? Tem muito planejamento, tem muito trabalho duro mesmo, é pouco glamour, né? Mas eu acho que tem uma questão de você se prepara para conquistar o momento, conquistar as oportunidades. E uma hora ela chega, né? Uma hora você conquista no final das contas. Então, acho que é um pouco disso, esse equilíbrio de pratos, ele é muito mais uma questão de estar preparado do que ser capaz, ou enfim, ou ter grandes aptidões para isso. Eu não acredito muito nisso. Mas tá, eu queria entender como tudo começou. Você tá lá. É, você é funcionário da Natura, você tá lá há 10 anos. Nasceu. Oi? Você nasceu. Ele nasceu. Aí depois cresceu, se formou. Aí você tá como empresário, como funcionário da Natura, né? O que passou na sua cabeça de decidir empreender? Você falou, você tem que estar preparado. Mas como é que foi como que isso se deu? Porque o Bar do Urso, que foi o primeiro que você abriu, né? Ele veio depois quando você já estava na Natura. Sim, sim. Eu sou publicitário, né? Eu sou formado em comunicação social, pela SPM, e eu acho que a faculdade de comunicação, no final das contas, ela vai abrindo um pouco essa possibilidade, né? Ela abre vários leques, e o empreendedorismo ele acaba sendo um dos caminhos possíveis que você acaba enfrentando, né? Vendo isso muito durante, enfim, a graduação. E eu
gostava né, dessa ideia de empreender, eu achava super lindo, lia aqueles, né, livros, via aqueles vídeos super legais e glamurosos de, enfim, Steve Jobs, né, desses grandes empresários, grandes donos dessas grandes startups que, né, eram startups e viraram grandes empresas. E aí você começa a entender que a vida não é bem assim. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, assim. Lá atrás eu queria empreender e aí eu meio que desisti no começo da minha carreira porque eu percebi que, putz, não é tão simples quanto parece. E aí, no começo da minha carreira, eu fui de agência um tempo, fui agência de mídia, depois eu virei planejamento, e aí eu passei na Natura em 2012 e comecei a trabalhar lá numa área que não é a de comunicação, no final das contas. Eu entrei por uma oportunidade que surgiu na área de vendas, de planejamento de vendas. E aí eu fui imaginando onde eu queria estar dentro da Natura, que, por incrível que pareça, é a área que eu estou hoje, que é a área de inovação, que acho que é um pouco disso que eu acho que eu quero falar um pouquinho mais para frente, que é a área de inovação, ela hoje talvez seja o coração dentro de uma empresa onde você tem mais oportunidades de empreender, de intraempreender, né? De empreender dentro de uma grande corporação. Então, eu acho que a inovação, ela te abre algumas possibilidades de errar mais e de tentar mais. Então, hoje eu estou num cargo gerencial de uma grande empresa, né, de uma multinacional brasileira, que ela cria novos produtos, cria novas marcas e tudo mais. Então, hoje eu vivo dentro deste lugar onde é possível criar coisas novas. Então, eu acho que é uma possibilidade muito interessante de empreendedorismo, e aí eu até brinco, assim, que é o empreendedorismo com o dinheiro dos outros, o que é maravilhoso, né? No final das contas, assim, eu tenho a possibilidade de usar os recursos de uma grande companhia, o tempo de uma grande companhia, a estrutura, né, de uma grande empresa para fazer o que eu acredito, né? Então, enfim, acho que estar na área de inovação, né, hoje abre mais essas possibilidades. Então, quando eu entrei na Natura, eu fui caminhando para o lado da comunicação. Eu entrei numa área, eu caí meio de paraquedas, no final das contas, por ser uma empresa que eu admirava, e aí eu topei ir para um planejamento de vendas, que é uma área bem técnica, no final das contas, né? Bem matemática, bem hard enfim, estatística e tudo mais. E eu sou uma pessoa de humanas, né? Eu sou de comunicação. E aí, então, eu fui entendendo os caminhos possíveis dentro da empresa para eu chegar onde eu estou hoje, assim, obviamente, né? Paguei muitos pedágios, fui muito de lado, andando, né? Caminhando para alguns caminhos que, no final... E o Davi, inclusive, na última entrevista que eu ouvi aqui do Vale, ele fala isso, eu super concordo, que o Steve Jobs, né, falou lá em Stanford, é muito mais fácil unir os pontos, né? Conectar os pontos, contar a história depois que ela passou. Hoje é muito fácil contar essa história de caminhei o caminho até chegar onde eu queria. Lá atrás eu não sabia exatamente onde eu queria estar, eu sabia que eu queria fazer marketing, eu sabia que eu queria fazer comunicação, eu queria inovar. Mas aonde isso seria possível, eu fui encontrando ao longo do caminho. Então, essa é a trajetória dentro da empresa. Quando, lá em 2017, final de 17, meados de 18, eu criei com alguns amigos como é que eu posso dizer? Um grupo de possíveis parceiros no empreendimento, de empreendedorismo, né? Então, a gente reuniu alguns amigos que a gente confiava um no outro, né? De amizade, menos profissional, inclusive hoje meus sócios atuais são um é fisioterapeuta, o outro é administrador de empresas. Então, né, a gente acabou indo para um ramo que não é o ramo originário de nenhum dos três, e a gente criou esse grupo para discutir ideias possíveis de empreender, a gente queria a ideia de empreender, mas o que a gente queria fazer a gente ainda não tinha. E aí a gente encontrou no modelo de franquia a possibilidade de ter estes dois pratinhos para serem equilibrados, né? Então a gente conseguiu, no modelo de negócio,
ter a possibilidade de manter nossos empregos, né, nas empresas, em corporações, e ainda assim ter a possibilidade de empreender com um apoio né, de alguém, de uma franqueadora no caso. E é assim que surgiu a ideia do primeiro bar. Então a gente entendeu que franquia era o modelo para aquele momento, e a gente foi entender dentro de franquia o que tem que a gente se identifica, porque eu acho que a gente tem muito que acreditar no que você faz. Eu jamais trabalharia numa empresa, sei lá, numa franquia que eu não ia ter o prazer de estar lá, né? E aí eu sou um consumidor, né, de bares e restaurantes, obviamente, e aí a gente acabou descobrindo essa franquia que fazia muito sentido. Então, o Bar do Urso, que é, né, uma franquia da Cervejaria Colorado da Ambev, estava nascendo, estava começando a franquear as lojas. E aí a gente foi a Olha, primeira franquia, inclusive, do Bar do Urso. Então, a gente acabou surfando essa primeira onda deles, né? Então, foi assim. Surfou uma onda que virou uma tormenta, né? Porque isso foi quando? Isso foi em 2018, em agosto para setembro de 2018. E aí, né, é muito engraçado, assim, porque eu acho que o mundo de empreender e sair, né, para algumas rotas pelas tangentes, assim, ela acaba te abrindo algumas oportunidades que você não imagina que elas vão abrir, né? Eu não imaginava ser dono de um bar ou de um restaurante antes, apesar de amar cozinhar. Mas assim que a gente abriu o primeiro, como estava nesse movimento da Ambev, né, começaram a franquear as lojas e eles tinham algumas lojas próprias, né, alguns bares próprios, eles começaram a entender que o modelo de franquia para eles também era o mais interessante naquele momento. E 3 meses depois, a gente acabou comprando outra loja, né, outro bar do Urso. Então, a gente abriu o nosso segundo bar em menos de 3 meses ali, né? Então, de agosto, setembro, em dezembro, a gente abriu o segundo, De 2018. de 2018. Então, aí, que eu falei que virou tormenta, que assim, até o Rafa colocou aqui no roteiro uma pergunta assim: ah, você sabia onde é que você estava se metendo nessa época quando você abriu os bares? E eu até vi essa pergunta, eu falei, gente, eu acho que ela não faz muito mais sentido, porque isso depois de um ano você teve que fechar todos os bares por causa de um negócio chamado pandemia. Então, em vez de te perguntar se você sabia onde é que você estava se metendo, a minha pergunta é, não sabendo o buraco que você estava se metendo, como foi sair dele, né? Porque você tinha um ano Sim, só com esses empreendimentos. exato. E bar é bar, Depende de né? gente, né? Ele Assim, depende de fluxo de pessoas, presenciais, inclusive. É, e aí, só para conectar com a história da pandemia, a gente, com né, entrando neste mundo, a gente acaba conhecendo pessoas. E aí a gente recebeu uma proposta de ter o nosso terceiro bar ainda 6 meses depois, assim, 5 meses depois, em 2019. Então a gente abriu a choperia número 1, que é dentro do, né, como você trouxe, dentro do estádio do Morumbi, que ele é um bar normal, né? Ele está aberto ao público, apesar das pessoas não saberem que dentro do estádio você pode entrar, enfim, em dias de semana, em dia que não tem jogo. Ele é um camarote virado para o gramado também, né? Então você pode assistir jogos de futebol lá dentro do estádio. E aí era uma super oportunidade, só que era um passo já maior do que o Bar do Urso, que é um bar com um modelo de negócio mais simples, é quase um autosserviço e tudo mais. E aí a gente topou, né? E aí eu tenho mais 2 sócios nesses bares do Urso, e esses mesmos sócios, entramos nós 3 em sociedade com um quarto sócio nessa choperia. E aí, um ano depois, pandemia da Covid, desliguem, parem as máquinas, e a gente ficou, né, desde o do decreto aqui em São Paulo, né, do governador do Dória na época, que foi em março, se não me engano, fevereiro ou março, de fechar tudo. A gente ficou fechado até quase junho, fechado. E a gente acabou tendo um tempinho para pensar, mas eu acho que você tem que agir meio rápido nesse momento, né? Porque ninguém sabia o que ia acontecer. E a gente não tinha sistema de delivery na época, a gente era um bar meramente presencial ali.
Então a gente precisou se adaptar muito, muito rápido para ter um sistema de delivery que atendesse, né, entregasse chopp fresco na capital, né, na cidade de São Paulo. Então, a gente precisou se adaptar, mas foi um baque bastante grande, assim, né? Bar e restaurante foi um dos setores que mais sofreu na cidade de São Paulo, se não me engano, na cidade ou no estado, 40% dos bares ou restaurantes fecharam as portas, definitivamente. Então, né, assim, é um impacto Não devia muito nem grande. ter tido retorno sobre investimento ainda nessa época, né? Não, não. A Se todo gente investimento inicial, porque assim, para quem não sabe, abrir franquia também de marca grande, não é assim, pega aí o modelo, vem aqui, é fácil. Tem um investimento inicial aí que às vezes é altíssimo, né? De royalties, de local e tudo mais. Exato. Sobretudo na choperia, né? Que é um investimento um pouco maior e tal. Mas os 3 bares, eles ainda, né? Neste momento, eles não tinham se pago ainda, né? Eles estavam rodando ainda, começando, né? O payback, geralmente, de uma franquia é de 24 a 36, quando é um cenário positivo, assim. E a gente estava com Nossa. 14 meses, 12 meses. Então, foi um desafio bastante grande. No cenário mais negativo possível, né, Arthur? Tipo, não é um cenário mais ou menos, é o pior cenário. E eu, assim, não sai da minha cabeça uma coisa, né? Essa ambivalência que tem em você do colaborador, do funcionário, do empreendedor. Porque o desejo de uma pessoa, né, que está geralmente, né, o que a gente vê no lugar comum, de uma pessoa que está numa carreira corporativa e vai empreender, chega, quero ser meu próprio chefe, vou sair do meu emprego. Você, você e seus sócios, desde o início, pensaram, vamos fazer uma coisa para manter ambos. E depois, mesmo diante de todo esse desafio que você passou, né, eu não tinha o payback ainda, né, toda essa situação, seria assim, a carta mais branca, dá para passar todos os panos possíveis para falar, eles desistiram, mas não foi por culpa deles, foi por culpa do cenário. Então você poderia fazer o caminho inverso também, falar, chega disso aqui, Jesus do céu, vou voltar para o mercado corporativo que aqui é mais seguro. Por que diachos você quer as duas coisas? Arthur, me explica, eu não consigo entender. Eu, É é que eu mesmo. acho assim, Adriele, tem uma questão que eu tinha muito na minha cabeça, que é para, né, o mundo corporativo, a CLT, enfim, ela traz de fato uma grande segurança. E eu acho que no empreendedor, aí eu vou falar, né, no meu caso, eu usei isso a favor do meu negócio fora da Natura. Né? Então, eu usei essa segurança que a CLT me proporcionava para poder arriscar mais. Né? Então, eu fui tentando, e eu acho que lá atrás, no meu inconsciente, eu tinha talvez um desejo de, né, ir migrando a balancinha assim para o lado empreendedor, e alguma hora, né, a hora que eu tivesse financeiramente sustentado pelo meu próprio negócio, talvez fosse a possibilidade de abrir mão da CLT. E isso eu consegui equilibrar, né? De alguma forma eu consegui. Aí acho que o modelo de negócio ajuda e tudo mais. E a empresa que eu trabalho também proporciona isso, né? Eu acho que esse é um ponto bem importante que às vezes uma empresa nem possibilita você ter outro negócio, né? Eu acho que meio que essa tendência de intraempreendedorismo, esse perfil de profissional mais empreendedor, ele é cada vez mais bem visto dentro das grandes corporações. Então, eu acho que aos poucos a ideia era, né, ir diminuindo o peso de um para conseguir aumentar o peso do outro. E isso não aconteceu por uma série de fatores, né? Eu acho que a pandemia é uma delas, inclusive. Mas, e aí hoje eu tô, acho que num equilíbrio que eu consigo manter, né? E aí com a maturidade do próprio negócio, você consegue ter pessoas, você não precisa estar o tempo todo lá, então você consegue com a própria maturidade delegar um pouco mais, né? No começo era atrás do balcão mesmo, assim. Então, essa época é uma época que você tem que fazer concessões, né? Abrir mão de algumas coisas e tal. E eu acho que empreender é um pouco disso, assim, sabe? De saber que vai fracassar, vai, né, passar por momentos de tormenta. Não imaginava que seria tanta tormenta assim como uma pandemia, mas de tormenta, de um tsunami. Então, eu acho que faz um pouco parte o fracasso no final das contas.
né? Acho que fracassar na vida empreendedora, e as pessoas glamorizam muito tanto o sucesso quanto o fracasso, eu acho, né, no empreendedorismo, assim. E eu acho que a gente tem que glamorizar menos, assim. Ele faz parte, inclusive, até ressignificar um pouco, né, pensar por uma outra ótica o fracasso. Aprender com os erros faz parte para você não errar mais, né? No final das contas, eu tentei ir fazendo isso ao longo do caminho. Então, esse equilíbrio ele acabou acontecendo porque eu tinha planejado para que ele acontecesse, e aí ele parou num momento em que, né, eu fiquei equilibrado, né? Não passou, não pesou mais do que o outro. E eu acho que essa condição de estar dentro de uma empresa e empreender fora acabou sendo super positiva, porque eu usei a fortaleza de uma para a fraqueza da outra, né, no final dos contos, que é a segurança de uma para minimizar os riscos da outra. Acho que foi um pouco disso assim que acabou acontecendo no final das contas. Muito legal. Não, você pode explicar o quanto você quiser, que eu ainda não vou entender como você conseguia duas vidas, desculpa. Ó, mas assim, e aí o bicho tava pegando no mundo, pandemia, aquela coisa de tsunami, várias precisando se pagar e tal. Mas assim, ainda que numa grande corporação você tenha toda a segurança, estabilidade, né, que uma grande corporação pode te dar, ainda assim, é um momento desafiador para todo o mercado, né, para o varejo também. Não é uma pauta sobre a Natura aqui do Vale do Suplício. Aliás, Natura, a gente não convidou você, a gente convidou o Arthur, então não tem nada a ver com Não é publi, não é publi. é, Mas se quiser mandar produtinhos, estamos aqui, viu? Não vamos negar. Vou tentar providenciar. Vou Sil, tentar pelo amor de providenciar. Deus. mas eu quero produtinhos Cerveja e Cronos, né? isso, produtinhos da Bioma. Então, ó, as brincadeiras à parte, a gente tá falando da Bioma, porque não é uma pauta sobre a Natura, mas a gente tem que acabar falando dela porque eu acompanhei um pouco isso nos bastidores também, mas você e todo um time do zero criarem, aí já dentro da sua posição, né, super, né, bonita, né, Global Brand and Innovation Manager, o lançamento da Bioma, que foi uma linha nova de produto da Natura, né, uma nova marca, um novo produto de beleza sustentável, né, e uma linha de beleza sustentável e vegana. Você vai explicar isso melhor? Mas eu sei que você trabalhou nisso desde o zero, né? Eu não consigo imaginar como uma grande corporação, você e um time pegarem e desenvolver esse produto do zero. Então, enfim, conta um pouquinho como foi o seu papel nisso tudo e o quanto de autonomia que eu imagino que você deve ter tido para dentro de uma empresa desse tamanho, você criar uma outra empresa dentro, né? Que acaba sendo uma outra empresa, né? Porque você vai falar sobre isso também, mas você criou o produto e tem outro tipo de loja, e loja conceito, enfim, conta aí. Como eu falei, né, acho que a área de inovação é a área que eu queria estar, exatamente por isso, por esta possibilidade de criar mais coisas do zero e ter mais autonomia. A história dessa marca, ela começa há mais tempo do que eu entrei nesta área, né? Então, ela nasce com um projeto do time de P&D, na verdade, entendendo quais eram novos formatos possíveis para cosméticos, né? Então, a gente, fora do Brasil, isso já estava começando a pegar mais, assim, que são cosméticos sólidos, né, em barra. Então, enfim, shampoo, condicionador, enfim, em barra, porque eles são muito mais sustentáveis, né? Não só pelo processo produtivo, de ir menos água na fórmula, mas também pela logística, pela embalagem, né? Não tem uma embalagem plástica ali que, né? A gente não transporta água no final das contas, né? A gente transporta um produto um pouco mais concentrado. Então, a água as pessoas usam em casa, né? No final das contas, entre muitas aspas, diluir o produto ali no uso. Então, esse é um produto, um produto mesmo, não era uma marca na época. Começa no P&D, e isso entra para o marketing mais ou menos quando eu estava entrando nesta nova área de inovação. Então, quando passa a ser, né, deixa de ser um projeto e passa a ser uma marca, um produto. E aí é aí que sim a gente, como, né, profissionais da área de marca, de marketing e comunicação, começamos a desenvolver de fato um produto que é
a entrega do produto, a embalagem, a logística, a loja, até chegar no consumidor um produto, de fato, né, fechado, um produto acabado. Então, a gente, em um time, né, um time multidisciplinar, a gente trabalha na Natura hoje no modelo ágil, né, que é um modelo empresarial, e a gente trabalha em squads multidisciplinares. Então, tem algumas pessoas profissionais da área de marketing, tem pessoas da área de desenvolvimento de embalagem, desenvolvimento de fórmula, de qualidade, enfim, é um time multidisciplinar o suficiente para criar um produto do zero. E aí é toda a jornada de uma construção de uma marca, né? Que é o grande prazer do que eu faço hoje. Assim, é uma grande alegria poder, em uma grande empresa, ter esse lapso, essa microempresinha lá dentro para criar uma marca do zero. Então, a gente desenvolveu a marca, aprovamos, testamos com o consumidor e lançamos essa marca no final de 2021, que é uma marca, né, Natura Biome, que é uma marca 100% sólida, né, de produtos 100% veganos, com altíssima naturalidade. Então, são produtos que é raro isso no mercado, mas partem de 96, 97 a 98% de naturalidade nas fórmulas. Então, né, quase não tem, enfim, sintéticos. Os únicos sintéticos são para garantir uma estabilidade ali do produto. Com embalagens compostáveis, enfim. Então, a gente, ainda que de maneira super embrionária, super experimental, começa a desafiar a Natura a olhar para processos produtivos, para marcas que consigam entregar uma marca, por exemplo, como essa, que é zero plástico. Né? Então, com todos os desafios que a gente tem numa marca zero plástico. Então, né, e aí a gente se deparou com coisas super básicas, assim, de, sei lá, a gente vai entregar a caixa para o consumidor, não pode um plastiquinho com a nota fiscal dentro. Né? É uma marca, de fato, 100% zero plástico. Então, todo esse planejamento, né, parte do PD, entra em marca, e aí agora sim, essa marca está na rua e deve, enfim, espero, estamos trabalhando para isso, alçar voos grandes aí para esse ano. Acho que é por isso, Sil, que ele continua nas duas coisas, porque ele se diverte nos dois, né? Dá pra ver que ele gosta. Mas assim, como eu falei, né? Não é um. Aqui é a parte linda que a gente, né, que a gente acaba contando, mas obviamente tem muitos percalços, tem muito perrengue aí que a gente vive. Mas eu acho que você tem que ter um mínimo de prazer no que você faz, assim, sabe? E por um bom tempo eu tava, né? Eu acho que todo profissional, talvez, ou a maioria dos profissionais passa por isso, assim, né? Eu não sei o que eu quero fazer da minha vida, eu não me acho. Tem gente que ama o que faz, eu não necessariamente, não piro, né, no que eu faço, assim. Então, eu acho que você tem que gostar, né, ter mais partes do seu trabalho do que você gosta do que você não gosta. Se a balança for o contrário, eu acho que tem alguma coisa errada, assim. E a gente precisa se movimentar para mudar esse cenário. Total. E, Arthur, olhando aqui, né, eu tô hoje como empreendedora há 10 anos, né? Oi, meu nome é Adriele, estou há quase 10 anos como empreendedora, mas eu já tive o meu passado glorioso de colaboradora de uma empresa lá com plano de saúde, aquela coisinha toda bonitinha, né? E eu sei dizer como o trabalho no ambiente corporativo ele pode sugar todo o seu tempo, suga a sua energia, suga seu tempo. Muitas vezes é muito comum você trabalhar além do horário de trabalho, né? Nossa, para mim, ainda mais antes da pandemia, que ser workaholic era muito glamuroso, né? Antes do burnout Infelizmente. derrubar todos nós, né? E aí eu fico pensando com esse desafio que você acabou de descrever, né? Construir uma empresa com essa pegada sustentável dentro de uma empresa que já tem uma abordagem sustentável, mas que mesmo assim tem toda uma mudança de cadeia produtiva, enfim, toda essa dificuldade que você acabou de descrever. Imagino que você tenha sido extremamente sugado, né, por esse projeto. E como ficou nesse tempo a gestão dos seus empreendimentos? Porque foi concomitante, né? Sim, foi concomitante, inclusive ainda é concomitante, né? Neste momento, em 2023, eu ainda tenho os bares, enfim, e
continuo neste mesmo projeto e tudo mais. Ah, não acabou o projeto, achei que ele tinha passado. A marca existe, mas, né, a gente tem novos desenvolvimentos para esta marca ainda, enfim, ainda num curto, médio, longo prazo aí. Então, essa marca ainda existirá, espero muito, e tem todo o potencial para isso. Eu acho que é uma questão de você se aliar a pessoas que te possibilitam a fazer isso. Então, né, eu sabia lá atrás que eu, sozinho, eu não ia conseguir. Não dá para fazer. Aí, de fato, é humanamente impossível, porque o dia tem 24 horas, né? E a gente precisa dormir e fazer outras coisas. Então, é impossível fazer sozinho, eu acho. E eu sou uma pessoa que, dentro da natura, fora da natura, na minha vida pessoal, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de gente e gosto de trabalhar de maneira colaborativa. Sempre gostei. Então, eu acho que, né, fazer as coisas sozinho é um erro, no final das contas. É pior. E aí, a escolha da sociedade, né, dos sócios, enfim, desses aliados que você tem, ela precisa estar muito alinhada com as expectativas de todo mundo, né? Então, lá atrás, a gente sabia que os 3 sócios trabalhavam em outros momentos e a gente sabia que ia precisar segurar a barra, eventualmente, um do outro em algum momento, né? E aí a gente se organizou para ter, enfim, a gente testou vários modelos de trabalho, assim. No começo era, de fato, mais exaustivo, porque a gente não sabia nada de bar, de uma gestão de bar, né, de estoque, de finanças, de contabilidade, não sabia nada. E a gente foi aprendendo ao longo deste primeiro ano, né, no final das contas. E aí, como a gente sabia e alinhou as expectativas, eu acho que a gente conseguiu, entendendo ao longo do tempo esses modelos de trabalho no bar, né, no empreendimento fora da empresa, a gente conseguiu chegar num modelo talvez ideal, ou talvez é o ideal que a gente tenha hoje, talvez mude daqui a pouco se a gente entender que faça sentido, mas num modelo em que a gente conseguisse ficar um tempo fora, né, cuidando de algumas áreas, então cada um dos sócios é responsável por uma área, então, por exemplo, eu sou mais da área de vendas e marketing dentro da sociedade, o Matheus, acabei levando para onde, né, eu tinha um pouco mais de familiaridade. O Matheus, que é o fisioterapeuta, ele é quase que um RH, né, ele faz gestão de pessoas, gestão de contratação, demissão, enfim. E o Fábio, ele tem uma carreira mais voltada para a área de finanças, de administração, então ele acabou ficando com o lado financeiro, contabilidade e tudo mais. Então, a gente foi pegando fortalezas de cada um para assumir papéis e responsabilidades dentro da empresa. Mas que ver como você contar assim, parece até que foi combinado, né? Exato, parece que foi, mas foi mais por afinidade. Foi. Acabou dando certo, né, no final das contas, mas foi mais por afinidade, por confiança do que por trajetórias profissionais, assim. E aí, né, a gente acabou se dividindo, então acaba não sobrecarregando muito para um ou para outro, e a gente sabe que em alguns momentos, né, em momentos de demissão ou contratação, pega mais para o RH, em momentos de parceria com grandes ações de marketing, pega mais para o marketing, e fim de ano, fechamento de mês, enfim, pega mais. Então, a gente acabou ponderando um pouco meio que tempos, assim. E além disso, a gente faz escalas, né? Então, a gente de vez em quando vai para o bar presencial, né? Obviamente, acho que precisa ainda estar lá. A gente tem funcionários de confiança, enfim, que acabam tocando mais o negócio no dia a dia, mas a gente vira e mexe, vai lá, né? Então a gente acaba se dividindo por escalas semanais. Assim. Então, eu acho que respondendo de maneira objetiva, acho que você precisa se aliar a pessoas que você se sente bem do lado e que você confia muito, né? Acho que vai rolar estresse, vai rolar, né, discussões e isso faz parte, todo mundo precisa saber e ter a consciência de que todo mundo está lá para fazer o melhor para a empresa, né? Então, ou para o negócio, né? Enfim, então acho que é conciliar e ter bons parceiros ao seu lado, assim, sabe?
Total. Um segura a barra do outro, né? Relacionamento puro, né? Dri e eu sabemos disso. Oh, Exato, né? Deve ter vários momentos, né? Vocês devem ter várias fortalezas aí que uma completa a outra, enfim, e vários momentos que isso acontece. Ó, mas já entendemos então que o Arthur é um puta empreendedor e publicitário. Uma coisa que a gente não falou, na verdade, você comentou assim: ah, é um hobby meu, eu curto, que é cozinhar. Mas peraí, que história é essa que você já teve restaurante, isso é verdade? Não, um dos bares ele é um restaurante também, né? Então, enfim, Ah, tá, mas entendi. lá eu, não, não, Não teve aí eu boi na começo, linha aqui no roteiro. é, Tá, não, beleza. Eu falei, não, como assim? Eu não sabia dessa história de um restaurante, mas é verdade. Você tá falando da choperia número um, né? isso, da choperia. Que sabemos muito bem, já teve inclusive festinha da Agência Essência de fim de ano, na choperia número um, foi muito bom. respeita, é festa da firma que fala. Festa da firma, desculpa, Não pode falar festinha, daí você imagina. desculpa, isso é verdade. Mas sim, cozinhar é um grande hobby meu, Sil. Assim, eu quase fiz gastronomia, quando eu estava decidindo, né, pela faculdade, ali, aquele momento super crítico para o jovem, né, de ter que escolher para o resto da vida, né, que é uma grande falácia no final das contas. Mas eu quase fiz gastronomia, desisti porque eu entendi que era mais um hobby mesmo do que uma carreira, uma profissão, enfim. Mas sim, eu cozinho de fim de semana. E dia de semana também, mas eu tenho mais de fim de semana. Não, assim, mas tem gente que tem hobby e tem um hobby. Tem ali, faz, cozinha, né, dos amigos, chama, inclusive tô esperando o próximo convite para a próxima lasanha de brócolis, muito boa. E só que assim, tem gente que vai, chama os amigos e tal. Mas tem aquelas pessoas que da veia ali, né, empreendedora, dessa força de ação, assim, que brota das veias, que do hobby faz um canal no Instagram, super bonito. Fala do. Eu esqueci o nome agora. O que O tem que pra tem para hoje? hoje? O que tem pra Sim. hoje? O que tem para hoje é um projetinho familiar, na verdade, que eu comecei com meu irmão, que também é um cara que gosta de cozinhar, enfim. E aí hoje eu cuido mais, né, desse Instagram, que é arroba o que tem para hoje, o que mudo tem pra HJ, o que tem para hoje. Que é um canal que eu posto minhas aventuras gastronômicas lá, assim, ainda como diversão, né? Mas eu me empenho, eu gosto muito, e quem sabe isso pode virar alguma coisa no futuro. Então, estou plantando algumas sementinhas aí, espalhando sementinhas por aí. Olha, a gente tá pegando um spoiler aí, hein, Drelly? Arthur, até quando que vai essa vida dupla aí? Não sei, não sei. Eu tenho pensado mais em ter mais vida dupla e tripla do que ter uma vida só, assim, no final das contas. Eu gosto dessa agitação. Não penso num curto prazo, enfim, largar a Natura, até porque eu estou num momento de carreira super interessante dentro da empresa, assim, né? Enfim, tô onde eu queria estar enfim, tô cultivando os bares aí, enfim, tentando fazer dar certo, né? Nesse momento de mundo complicado que tá, mas tô mantendo. Não acho que eu vou largar, não. É o que tem pra hoje, né? É o Ah que lá. tem para hoje, exatamente. Exatamente. Arthur, a gente se encaminhou aqui pro final. Foi um papo super rápido e gostoso, adorei. E nessa parte de final você já sabe, né? Que tem as nossas rapidinhas aqui. Já que você é um ouvinte assíduo e até citou o primeiro episódio da segunda temporada do Vale com o Davi. Isso que agora. Eu não sei o tempo que o Arthur tem, né? Que ele até já ouviu o outro episódio, né? Aí ele estudou o Vale do Suplício para poder dar entrevista. Isso, né, que é Exato. firmeza. Achei um pouco absurdo, assim. Ok. Eu ouvi o primeiro episódio no dia que lançou, porque eu, É inclusive, verdade. coincidentemente, eu estava com a Silvia. Que legal, tá vendo? Então, bom, então demorou até para você vir, né? Então vamos lá. Vamos lá. Uma pergunta bem corp, bem RH, você lá pegando um empreguinho, pedindo um empreguinho, tá, tá, tá. Como você se vê em 5 anos?
Eu me vejo na vida dupla. Eu ainda acho que eu vou estar empreendendo fora da Natura e empreendendo dentro dela. Olha que boa resposta. Contratado. Vamos. Eu sempre fui muito mal em entrevistas corporativas. Sério? Eu também sabia. Nossa, Sério. as dinâmicas, assim, eu Eu não nunca sabia, passava. eu nunca sabia o que responder, assim, sabe? Se o defeito era perfeccionismo, assim, sabe? Esse tipo de coisa. Mas aí o problema não era vocês, não era a gente, né? O processo, né? Vamos combinar. Gente, que fruta você é? Tipo, ai, será que eu sou muito mainstream se eu for uma banana? Ai, será que eu tenho que ser uma lixia? Sou casca grossa, mas docinha por dentro? Pelo amor de Deus, né? Tem gente que faz isso ainda. Ah, deve ter. Tem, misericórdia. Carnaval na Bahia ou road trip na Itália? Nossa senhora, aí pegou muito Ai, pesado. eu sabia São que ia só simplesmente as duas coisas que eu mais gosto. Mas road trip na Itália. eu não esperava menos de você. Não, tá, putz, mas aí pegou, foi complicado essa. Ápia ou Ribeirão Lager? Ribeirão Lager. Um tempero que conserta qualquer prato. Nossa, ia ser muito clichê falar um sentimento, assim, mas bem corporativo, né? Amor. Ai, nossa, A gente chora e se abraça. não é exatamente um tempero, mas limão. VR ou DAS? É, Sextou. Vai beber o quê? cerveja. Um mico. Eu fui o meu primeiro evento. Eu não é muito rapidinho, mas eu fui no primeiro evento apresentar na frente de muita gente, assim, anfiteatro, 200 pessoas, 300 pessoas, sei lá. E eu fiz uma piadinha num momento muito inapropriado, assim, e ninguém deu risada. E eu, enfim, Ai, foi na minha primeira vez de palco, assim, foi horroroso. ai, gente. Toda a minha solidariedade a pessoas que fazem piada fora de hora. Sou uma. Exato, exato. Na hora que saiu, foi mais forte que eu, assim, sabe? Ai, quando escapa, né? Você quer pegar Exato, de escapou. volta e trazer pra Escapou. boca. Escapou. Exato. Eu acho que o melhor nessas horas é fingir um desmaio. Porque se a pessoa tá É, desmaiada, é outra prioridade com ela. exato. O maior desafio: ter chefe ou ser chefe? Ser chefe. Tô nessa contigo. É isso, Arthur. Muito bem. Acabou, já acabou. Pô, passou no Sim. teste. Ah, é um empreendedor suplicante, cheio de energia, tem muito para realizar ainda e foi muito legal ter você aqui. Eu adorei, gente. Obrigado pelo convite. Espero que tenha sido bom. Espero que a, que a galera goste. E é isso aí, tamo aí. Quero Tá bom, a gente voltar. tá esperando os presentinhos, tá? Do Bioma. Gente, eu quero a lasanha de brócolis. Como assim? Fazemos Com de molho tudo um pouco. Fazemos de tudo um bordeaux. pouco. Obrigada, Arthur. Obrigada mais uma vez. E você que está ouvindo a gente, você pode indicar alguém para ser entrevistado para o Vale do Suplício. É só mandar um e-mail para valedosuplicio@gensesense.com.br, SE no final. A gente está em todas as redes sociais, menos aquelas chatas. Então a gente está no LinkedIn, no YouTube, no Instagram e até no TikTok, porque a gente é muito jovem. Então siga a gente por lá também. Obrigada, até o próximo Vale. Valeu! Valeu! Tchau, tchau.